Segunda-feira começa movimentada para o torcedor do Palmeiras, com muita informação importante envolvendo o clube, tanto dentro de campo quanto fora dele. O clima é de atenção total, porque o calendário está apertado, o Campeonato Paulista não permite erros e o mercado da bola segue esquentando nos bastidores. O Verdão entrou nessa semana sabendo que qualquer detalhe pode fazer diferença. Seja na tabela, seja nas negociações que estão em andamento. No Campeonato Paulista, a situação mudou nas últimas horas. O Palmeiras até chegou a ocupar a liderança de forma momentânea, mas acabou sendo ultrapassado após uma goleada expressiva do Bragantino. O time de Bragança Paulista venceu por 5-0 e assumiu a ponta da tabela graças ao saldo de gols. Ambos têm a mesma pontuação, com 3 vitórias em 3 partidas, mas a diferença está justamente nos números. O Bragantino soma um saldo bem mais elástico, enquanto o Palmeiras venceu todos os seus jogos pelo placar mínimo, mostrando solidez defensiva, mas também evidenciando que ainda há espaço para crescimento no setor ofensivo. As vitórias do Verdão até aqui foram marcadas por equilíbrio e muito controle emocional. Foram 3 jogos difíceis, contra adversários tradicionais e que sempre complicam no estadual. Ganhar fora de casa, administrar resultados apertados e manter a consistência são pontos positivos. Especialmente nesse início de temporada, quando o ritmo ainda está sendo ajustado. Ao mesmo tempo, o campeonato é curto, restam poucas rodadas e qualquer tropeço pode custar caro. O Novo Horizontino e o Capivariano aparecem logo atrás, com 6 pontos, e isso mostra como a disputa está aberta e sem margem para relaxamento. Enquanto o time principal segue sua caminhada no Paulista, a base também entra em campo, em um momento decisivo. A Copa São Paulo de Futebol Júnior chega à fase mais aguda e o Palmeiras tem um compromisso importante pelas quartas de final. O jogo acontece em Barueri e a expectativa é grande, tanto pelo desempenho dos garotos quanto pelas circunstâncias externas. A possibilidade de chuva sempre gera preocupação, ainda mais depois dos problemas recentes com queda de energia e paralisações. A esperança é de que tudo transcorra normalmente e que a bola role sem interferências. O adversário da vez merece atenção máxima. A equipe que o Palmeiras enfrenta mostrou força ao eliminar um dos favoritos do torneio, o que serve de alerta para quem acha que existe jogo fácil nessa altura da competição. Em mata-mata, qualquer descuido é fatal, e os meninos do Verdão sabem disso. A preparação foi intensa. O discurso é de foco total, e a chance de avançar para a semifinal passa muito pela concentração e pela leitura correta do jogo. Do outro lado da chave, já existe uma semifinal definida, o que aumenta ainda mais a expectativa por possíveis confrontos de peso nas fases finais. Paralelamente a tudo isso, o noticiário do mercado da bola não dá trégua. Um dos nomes que volta a ganhar força nos bastidores do Palmeiras é o de John Arias. Nas últimas horas, surgiram informações de que o clube avançou nas conversas para tentar a contratação definitiva do jogador colombiano. A negociação é considerada complexa, envolve valores altos e depende de vários fatores. Mas o cenário atual indica que o desfecho pode acontecer mais rápido do que se imaginava inicialmente. A prioridade do Palmeiras neste momento parece estar mais clara. Entre as opções analisadas, algumas se tornaram mais difíceis devido aos valores exigidos, o que fez o clube direcionar esforços para um caminho considerado mais viável. Mesmo assim, a diretoria age com cautela, sabendo que qualquer movimento precisa ser muito bem calculado. Existe também a questão da preferência de outro clube brasileiro em uma eventual volta do jogador ao país.
o que torna tudo ainda mais delicado. Basta uma sinalização de proposta para que essa preferência seja acionada, e isso pode mudar completamente o rumo da negociação. O que se sabe é que o Palmeiras não quer entrar em leilão nem agir por impulso. A postura tem sido de analisar cada detalhe, desde os números envolvidos até o impacto esportivo que a contratação pode trazer. John Arias é visto como um jogador pronto, acostumado ao futebol brasileiro, que não precisaria de um longo período de adaptação. Esse ponto pesa bastante, principalmente em uma temporada que promete ser longa e desgastante, com várias competições importantes no calendário. Ao mesmo tempo, o torcedor acompanha com atenção as divergências de informações que surgem a todo momento. Cada fonte traz um detalhe diferente, valores que mudam, cenários que se alteram rapidamente. Isso reforça a necessidade de cautela na hora de cravar qualquer coisa. Negociação de alto nível raramente é simples, e o Palmeiras sabe que só vai confirmar algo quando tudo estiver realmente definido. Até lá, o discurso interno é de paciência e estratégia. Além de Arias, outro nome que movimenta os bastidores é o de Nino. O zagueiro agrada muito à comissão técnica e à diretoria, e já existe um alinhamento em relação a tempo de contrato e condições salariais. No entanto, o grande entrave está na liberação do clube ao qual ele pertence atualmente. Negociar com equipes do exterior, especialmente em determinados mercados, exige jogo de cintura e, muitas vezes, um esforço financeiro maior. O Palmeiras tem ciência disso e avalia até onde vale a pena ir nesta janela. Nino, por sua vez, sinalizou de forma positiva e aguarda os próximos passos das conversas entre os clubes. Enquanto isso, segue cumprindo suas obrigações normalmente, treinando e respeitando o contrato vigente. Internamente, há o entendimento de que essa negociação é difícil de ser concluída de imediato, mas o clube não descarta tentar até o último momento permitido pela janela. Com prazo ainda aberto por mais algumas semanas, muita coisa pode acontecer, tanto em termos de chegadas quanto de saídas. Em meio a esse cenário intenso de jogos decisivos e negociações, o torcedor do Palmeiras também acompanha de longe o desempenho de um velho conhecido que segue chamando a atenção no futebol europeu. O jovem atacante formado no clube continua mostrando personalidade, confiança e muita qualidade técnica. Em mais uma atuação de destaque, participou diretamente do resultado positivo da sua equipe, distribuindo dribles, criando jogadas e dando assistência. Mesmo sem marcar gol, foi decisivo e mostrou evolução clara no seu jogo. A confiança é um fator determinante para esse tipo de jogador e, quando ela aparece, o desempenho sobe de nível. A leitura de jogo melhora, as decisões ficam mais rápidas e o talento natural se sobressai. Não é exagero dizer que, mantendo esse ritmo, ele passa a entrar com força no radar da seleção, especialmente pensando em ciclos futuros. O futebol apresentado mostra maturidade, explosão e uma capacidade de decidir jogos grandes, características que fazem diferença em qualquer nível de competição. Esse conjunto de fatores deixa claro que o Palmeiras vive um momento de atenção total. Dentro de campo, cada partida é tratada como fundamental. Fora dele, cada negociação exige paciência, estratégia e firmeza para não comprometer o planejamento da temporada. O cenário segue em constante movimento, com novidades surgindo a todo instante, e o torcedor permanece ligado em tudo o que acontece, sabendo que ainda há muito por vir. A cada nova rodada, o Campeonato Paulista vai ficando mais interessante e a pressão aumenta para todos os times, inclusive para o Palmeiras.
O Verdão sabe que não pode dar espaço para vacilos, principalmente porque o campeonato é curto e não perdoa. O fato de o Bragantino ter assumido a liderança deixa claro que, mesmo com 3 vitórias em 3 jogos, o Palmeiras ainda precisa evoluir e buscar um padrão ofensivo mais convincente. O time tem mostrado uma consistência defensiva importante, mas, no futebol, ganhar por 1 gol em todos os jogos não é algo que se sustenta em um longo prazo, especialmente quando o calendário exige eficiência em competições paralelas. E é justamente aí que a temporada do Palmeiras ganha um tempero extra. Com a Copa São Paulo pegando fogo, o clube tem a chance de manter viva a tradição de revelar talentos e, ao mesmo tempo, manter o ritmo de competição elevado para a base. Os jogos em Barueri têm sido marcados por clima pesado, com chuva e problemas logísticos, e isso exige ainda mais do elenco. Em um torneio de mata-mata, qualquer detalhe pode virar um fator decisivo. Se o jogo atrasar, se o gramado ficar pesado, se o clima interferir, tudo isso pode virar um ingrediente a mais para a equipe que souber lidar melhor com a pressão. A expectativa para a partida contra o time que eliminou o Internacional é alta. A equipe adversária não chegou até aqui por acaso, e isso obriga o Palmeiras a entrar com respeito e intensidade. Para o torcedor, é um momento de ansiedade, porque a Copinha é sempre um campeonato de sonhos e de surpresas. Ver a molecada se superar e chegar perto da fase final é algo que empolga, mas também gera uma responsabilidade grande. A vitória não é apenas para seguir no torneio, mas também para manter a imagem de força da base e para dar moral aos jovens que sonham em chegar ao time principal. E falando em futuro, a janela de transferências segue sendo um tema central no clube. A negociação com John Arias é um dos assuntos que mais chama a atenção, porque envolve um nome que já conhece o futebol brasileiro e que pode chegar pronto para jogar. A ideia de trazer um atleta com esse perfil agrada, principalmente porque o Palmeiras precisa de peças que resolvam rapidamente, sem exigir muito tempo de adaptação. A diretoria, porém, sabe que a negociação envolve riscos, principalmente por causa da preferência do Fluminense em uma eventual volta do jogador ao Brasil. O fato de existir essa preferência deixa a negociação mais complexa, porque o Palmeiras precisa agir com inteligência e, ao mesmo tempo, ter rapidez para não ser surpreendido. Se o Fluminense decidir cobrir a proposta, o cenário muda completamente e o clube tem que estar preparado para lidar com isso. É uma situação que exige muito planejamento e, sobretudo, uma boa leitura do mercado. A cautela do Palmeiras, portanto, não é falta de ambição, mas sim uma estratégia para não se expor e acabar pagando um valor que comprometa o planejamento financeiro. Outro ponto importante é que as informações sobre a negociação variam a cada hora. Isso é normal em um mercado tão movimentado e com tantas partes envolvidas. A imprensa, os bastidores, as fontes e os próprios clubes muitas vezes divulgam versões diferentes. E o torcedor fica em dúvida sobre o que realmente está acontecendo. Por isso, a postura mais sensata é esperar a confirmação oficial, porque qualquer afirmação antes do tempo pode gerar frustração ou criar uma expectativa exagerada. No entanto, a torcida já pode imaginar o impacto que um jogador como Arias poderia ter no elenco, principalmente em momentos de decisão, quando o time precisa de alguém que não trema. Em paralelo a isso, o nome de Nino segue em pauta. A diretoria do Palmeiras já teria alinhado os principais pontos com o zagueiro, o que mostra que existe interesse real. O jogador teria até sinalizado positivamente, mas o grande empecilho é a negociação com o clube atual, que pode ser mais complicada do que parece.
O Palmeiras está ciente da complexidade e, mesmo assim, pretende fazer um grande esforço para tentar fechar ainda nessa janela. A situação é delicada, mas a intenção é clara: reforçar o setor defensivo com um jogador de qualidade que possa agregar experiência e segurança. Nino representa um perfil de atleta que poderia se encaixar bem no estilo de jogo do Palmeiras, trazendo mais consistência e também uma alternativa importante para a sequência da temporada. Porém, é preciso ter paciência e entender que negociações internacionais costumam ser demoradas. O clube precisa equilibrar a vontade de reforçar o elenco com a necessidade de não comprometer a estrutura financeira. Por isso, a diretoria trabalha com cuidado, tentando não se precipitar e, ao mesmo tempo, mostrando que está empenhada em trazer o jogador. E enquanto tudo isso acontece, o torcedor também acompanha o desempenho de jovens talentos que estão brilhando fora do país. O atacante que surgiu no Palmeiras segue chamando atenção na Europa e suas atuações têm gerado elogios e comparações. O jogador tem mostrado um nível de confiança impressionante, driblando adversários com facilidade, criando jogadas e participando diretamente de resultados importantes. Essa evolução é um indicativo de que o clube segue acertando no trabalho de formação e também reforça a ideia de que o caminho da base pode ser uma grande solução para o futuro. Além disso, o desempenho do atleta em um clube grande do futebol europeu coloca o Palmeiras em uma posição de destaque, mostrando que o trabalho de desenvolvimento de jogadores é reconhecido internacionalmente. Isso também pode influenciar futuras negociações e abrir portas para outros talentos da base. Quando um jogador vai bem na Europa, a repercussão é enorme e isso eleva a confiança do torcedor e também a credibilidade do clube no mercado. A expectativa é de que ele continue evoluindo e, quem sabe, até conquiste uma vaga na seleção, caso mantenha esse ritmo. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. O mercado costuma se mover em silêncio, mas nem sempre consegue esconder todos os passos. E foi justamente assim que começou a circular nos bastidores a informação de que o Palmeiras teria avançado de forma decisiva por Nino, zagueiro que atualmente defende o Zenit. A negociação, tratada como complexa desde o início, ganhou contornos de novela quando o clube russo fez jogo duro, elevou exigências e tentou travar qualquer saída imediata do defensor. Ainda assim, pessoas próximas ao processo garantem que o Verdão manteve a calma, apostou na estratégia e conseguiu virar o tabuleiro. Nino não é um nome qualquer no futebol brasileiro. Capitão do Fluminense na campanha histórica da Libertadores de 2023, ele construiu reputação de liderança, leitura tática e personalidade forte em decisões grandes. Sua ida ao futebol russo foi vista como um movimento natural de carreira, mas, ao que tudo indica, a adaptação fora do país nunca apagou o desejo de retornar ao Brasil em um projeto competitivo. Esse fator teria pesado na conversa, mesmo com o Zenit relutando em liberar um jogador considerado peça importante do elenco. O detalhe que vazou nos corredores do mercado envolve a forma como o Palmeiras teria convencido o staff do atleta. Não se tratou apenas de valores, mas de um plano esportivo desenhado para colocá-lo como referência imediata no sistema defensivo. Algo que agrada a um zagueiro acostumado a comandar a linha de trás. O clube paulista teria aceitado algumas condições rígidas impostas pelo Zenit, incluindo ajustes financeiros diluídos e cláusulas específicas para evitar um embate público e acelerar o desfecho.
Internamente, a avaliação é de que a chegada de Nino elevaria o nível do elenco não só tecnicamente, mas também em termos de liderança no vestiário. Embora nada tenha sido anunciado oficialmente, o clima é de otimismo contido. No futebol, até a assinatura, tudo é especulação. Mas o rumor ganha força justamente porque há a convicção de que, desta vez, o Palmeiras foi lá, enfrentou a resistência russa e encontrou o caminho para fechar um negócio que parecia improvável. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!